Essa ia ser justamente a minha próxima pergunta. Sábado, os mercados fecham. É quando Trump ameaça 48 horas para abrir Hormuz ou então obliterar, e aí na segunda aparece o atraso que você mencionou no começo do episódio. Então os 5 dias acabam numa sexta-feira, estamos fazendo guerra pelo mercado de... Não, na verdade acho que isso foi planejado, não é algo que surgiu só no fim de semana. Por que European Union digo que foi planejado? Quando você olha, isso foi publicado em, como é mesmo, Intel Frog ou Frog Intel é um desses. Está tudo na plataforma X e tem outro chamado Open Source Intelligence Defender. Eles notam que, a partir de 12 de março, começou um movimento massivo de SETA ou C-7, que são aviões feitos para transportar cargas pesadas ou pessoal. Eles podem levar até 104 militares com equipamento de combate, ou transportar helicópteros. Podem transportar peças de artilharia, podem levar coisas ainda maiores. Acho que conseguem transportar um tanque. E começou, quando você olhava as bases para onde iam, Hunter Army Airfield, na Geórgia. O que tem lá? O 160 Nimokuin do Regimento Aéreo de Operações Especiais, conhecido como Night Stalkers, uma unidade de elite de nível 1. Os Rangers do 75 Cêntimos como conhecimento 1º Batalhão, 3º Hunter. Os aviões também decolavam e pousavam, embarcando cargas e partindo para o Oriente Médio a partir da base conjunta Lewis McSword em Washington. O que tem lá? 75 Cento Regimento de Rangers, 2 Muquindo Batalhão. E esses 2 batalhões de Rangers, o que fazem? Eles dão apoio ao SEAL Team 6 e à Delta Force. De onde o avião decolou? O aeródromo do Exército Pope. O quartel-general do Comando Conjunto de Operações Especiais fica bem ao lado. Então, a movimentação ali é a Delta Force e a 82 dos Mukuncenteia Divisão Aerotransportada. Depois, há aviões indo para Fort Campbell. Sabe o que eles estão fazendo lá? Estão recolhendo os próprios helicópteros do Regimento Aéreo de Operações Especiais. O que se vê é que já houve 46 desses voos, deslocando um número enorme de soldados e equipamentos para 3 bases. 2 delas ficam na Jordânia. Uma delas está em Israel. Tudo isso é informação de fonte aberta. Não estou revelando nada. Talvez devesse ser classificado, mas European Union não sou quem está publicando. Isso já está disponível para o mundo todo ler. Fico imaginando se analistas de inteligência iranianos, russos ou chineses estão lendo isso e pensando, meu Deus, olha isso. Na minha experiência, você não vê esse tipo de movimentação. Só há 2 razões para isso. Ou estão fazendo um exercício, o que não vejo evidências, especialmente porque sabíamos que a 82 dos Mukuncentos 162 dos Mukuncentos dos Mukuncentos making, especialmente porque sabíamos que a 82 dos Mukuncentos de Misos, mas para chegar ao interior do Irã, onde estão algumas usinas nucleares, isso os levaria ao limite. Bessa presco sabíamos que a 82 bots mukunsegeteno tazimo story doro magkiro petata. Com consar ou udi cento sexis com como som. Meateritares com consente saunos, e se tacaru, com o fomo, mais to faz, em esteres, salma, udices. Udicem estes, Tara, daim estes. Isso quer dizer que teria de fazer algo como tentamos na Operação Eagle Claw em 1980, levando reservatórios de gasolina e deixando tendas no deserto para que os helicópteros pudessem reabastecer ao chegar. E enquanto reabasteciam, um dos helicópteros colidiu com um dos aviões. Matou um monte de gente. Na verdade, tem um amigo que estava nessa missão naquela época. Ele era um jovem Ranger. Então não acho que isso seja provável. Acho que o cenário mais provável é que vão se estabelecer numa base avançada em algum lugar como Al-Udeid, ou na base aérea Prince Sultan, na Arábia Saudita, ou talvez nos Emirados Árabes Unidos. A partir daí podem voar rápido, fazer 2 assaltos diferentes,
E a gente vai dizer, vejam que grande feito. Mas esses homens ficam encurralados porque o Irã pode bombardear e acertar aquilo com drones um após o outro. É o que vimos na Ucrânia. Essa é uma das razões pelas quais os russos avançaram muito devagar. Se você amontoa um grupo de soldados, eles viram alvos perfeitos para drones. Se escalarem desse jeito, assim como você leu naquela matéria, o Irã vai retaliar e vai minar totalmente o Golfo Pérsico. Vão destruir a usina de dessalinização. Vão atacar a usina de energia nos Emirados Árabes Unidos. Aí os Emirados Árabes Unidos estarão em sérios apuros. O país vai ficar praticamente morto. E então vão bloquear o Estreito de Bab el-Mandeb. E aí o que o Trump faz? Porque agora ele tem um monte de soldados, marinheiros e fuzileiros navais mortos nas mãos. E o público americano vai ficar indignado por terem sido colocados numa situação em que morreram desnecessariamente. E não acho que isso seja suficiente para indignar o público americano a ponto de dizer, sim, vamos à guerra com o Irã. De novo, o que você faria, além do que já estamos fazendo agora? Isso significaria ter de instaurar um recrutamento obrigatório. Teriam que convocar e mobilizar em massa. Você precisaria de um exército de no mínimo 2 a 3 milhões de homens se fosse tentar enfrentá-los em terra e derrotá-los militarmente, porque não se vence só do ar. E não podemos aproximar nossos navios da costa porque são atacados e afundados. Quero dizer, isso seria a pior confusão possível que se poderia criar. Bem, ao lado ainda há uma bagunça maior no Iraque. Vamos ver o que está acontecendo no Iraque. O Conselho de Segurança Nacional do Iraque acabou de autorizar as forças de mobilização popular a exercer o direito de autodefesa contra as forças dos Estados Unidos. Vamos ver. Primeiro, confrontos e mais confrontos. Aos ataques militares realizados por aviões e drones que visam os quartéis oficiais e as unidades de segurança do Regimento Popular e do restante das nossas Forças Armadas, usando os meios possíveis, segundo o princípio do direito de responder e de se defender. Significa tudo o que for necessário. Então, os Estados Unidos e o Iraque concordaram com um cessar-fogo para facilitar a evacuação da Base Vitória. A Base Vitória foi evacuada, mas durante esse cessar-fogo, os Estados Unidos atacaram o exército iraquiano. Só para nossos espectadores entenderem, as forças de mobilização popular ainda fazem parte do exército iraquiano. São as forças de mobilização popular. Mas hoje, os Estados Unidos violaram esse acordo. Um cessar-fogo temporário para bombardear o próprio exército iraquiano. 13 feridos, 7 mortos. Acertaram uma clínica e uma unidade de engenharia na base de Abaneia, em Anbar. Bagdá chamou isso de violação flagrante da soberania. Quero mostrar aos nossos espectadores este incrível vídeo da Base Vitória, feito pela resistência iraquiana. Abata um Black Hawk. Black Hawk derrubado. Estamos em guerra com o Iraque de novo? Sim. Pois é. Não. Isso se expandiu. E agora o Irã tem um novo aliado nesta guerra. E isso dá outro, por assim dizer, eixo de ataque. E a European Union não ficaria surpreso se Rússia e Iraque ampliassem seus laços, assim como a China, e começassem a fornecer ao Iraque equipamento militar mais avançado. Isto está dando errado de todas as formas possíveis para os Estados Unidos.
E os árabes do Golfo vão perceber muito rápido que estão isolados. Eles não têm boas opções. Eles apostaram a casa que os Estados Unidos os protegeriam. Os Estados Unidos os protegeriam. Agora estão descobrindo que, a não ser que sejam judeus morando em Israel, vocês não vão ter essa proteção. Os colonos em Israel não estão recebendo proteção. European Union viu uma entrevista hoje. Um prefeito israelense do norte disse que o governo não os está protegendo. O Hezbollah vem disparando cerca de 100 foguetes por dia desde 2 de março. O chefe das Forças de Defesa de Israel diz que a luta contra o Hezbollah acabou de começar. O que isso revela quando civis israelenses dizem publicamente que o governo os abandonou no meio de uma guerra que o próprio governo iniciou. Sim, eles têm problemas políticos internos. Bibi Netanyahu não é tão popular como antes. E, de novo, Israel está se excedendo. Eles não aprenderam lições do passado. Eles invadiram o sul do Líbano em 2006. Eles querem ocupar e tomar todo o território ao sul do rio Litani. E acreditam na própria propaganda de que haviam dizimado o Hezbollah, que o Hezbollah estava fraco e que poderiam simplesmente atropelá-lo. E o Hezbollah está fazendo o que fez em 2006. Estão em bunkers, têm posições de emboscada escondidas, deixam os tanques Merkava entrarem na linha de tiro e então os explodem. E por isso os israelenses estão sofrendo mais baixas por dia do que quando entraram em Gaza, porque o Hezbollah está muito melhor equipado e armado, com armas mais potentes. E, olha, na quinta-feira passada o Hezbollah disparou foguetes por cerca de 4 horas, e os sistemas lança de Davi e cúpula de ferro não estavam disponíveis. Estavam ocupados com outras coisas. Mensen. Queria te perguntar, no meu último episódio falamos sobre esse think tank, apoiado por Israel, a Fundação para a Defesa da Democracia. Algumas pessoas no Twitter descobriram que a Fundação para a Defesa da Democracia, ou seja, a FDD, que, quer dizer, costumava se chamar Emet, que em hebraico significa verdade. Agora, o que descobrimos, e quero te mostrar porque isso vem de um documento do site da Casa Branca. A FDD e a Casa Branca, lado a lado. Está um pouco pequeno, mas quero só mostrar para você e aos nossos espectadores, basicamente um copia e cola. E quero saber a sua opinião. Essa fundação basicamente escreveu isso em 2025, pouco antes do início da Guerra de 12 dias. E a Casa Branca pegou e colou no seu site, alegando que aquilo era nossa justificativa para ir à guerra. Isso lembra 2003? De simplesmente copiar documentos como a Clean Break ou o Projeto para um novo século americano. Estamos sendo, mais uma vez, empurrados por think tanks neoconservadores, apoiados por Israel, para outra guerra? E além disso, esse documento israelense está cheio de mentiras. Al-Qaeda apoiada pelo Hezbollah. Calma, 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 calma. Isso é pura mentira. A Al-Qaeda é sunita, o Hezbollah é cita. E do que surgiu da Al-Qaeda foi o Estado Islâmico. Eles atacam os citas. Na verdade, as evidências mostram que 90% dos atentados suicidas, desde os anos 1990, foram cometidos por grupos sunitas, não por citas. De fato, ao Hezbollah foram atribuídos alguns atentados suicidas na década de 1980. Mas eles perceberam que aquilo era uma tática ineficaz. Mas mais importante, o Hezbollah nunca foi muito adepto de atacar civis. Eles atacavam alvos militares. Sabe, por isso os culpam pelo atentado ao quartel dos fuzileiros navais. Alistair Crook, que estava lá na época, diz que não, aquilo foi obra do Amal, não foi o Hezbollah.
O Hezbollah foi criado em 1982. O Amal foi criado em 1972. Antecedeu, então, a esse esforço para demonizar e afirmar que o Hezbollah é o principal patrocinador do terrorismo, todos esses grupos apoiados pelo Irã. Simplesmente não é verdade. Posso explicar os incidentes reais para quem quiser, mas isso é apenas mais propaganda. Como você disse, é para manipular o público americano, convencer que o Irã é uma ameaça imensa, que são assassinos, eles querem matar americanos e... No entanto, como discutimos, e se o European Union estiver me repetindo, me interrompa, porque já fiz tantos hoje. Nossa, European Union não sei, algumas das mesmas histórias de sempre. Não quero ser aquele velho contando a mesma história repetidas vezes. Ai, meu Deus. Tá na hora de me calar, mas sabe, o apoio dos Estados Unidos a Saddam Hussein começou em 1980, quando Saddam atacou o Irã com nosso aval e incentivo. Então continuamos sob Ronald Reagan a fornecer armas químicas que os iraquianos usaram contra o Irã. Entre agosto de 1983 e agosto de 1988, eles lançaram 20 ataques com armas químicas, e isso matou milhares, dezenas de milhares de soldados iraquianos. E dessa guerra, que nós apoiamos, morreram mais de 300 mil iraquianos, quero dizer, iranianos. E para completar, Walter Patrick Lang, o coronel Patrick Lang, estava levando pessoalmente informações de inteligência para o exército iraquiano usar contra o Irã. Então estivemos envolvidos em ataques ao Irã desde a década de 1980, não o contrário. E aí nos perguntamos, sabe, nós somos diretamente responsáveis pela morte de mais de 300 mil iranianos. E então as pessoas fazem essa pergunta estranha, por que eles gritam morte à América? Ah, não sei, talvez porque ajudamos a matar 300 mil iranianos. E eles certamente não chegaram nem perto de matar 300 mil de nós. Na verdade, o Irã nunca realizou um único ataque terrorista dentro dos Estados Unidos contra nós. Nunca, nunca. No entanto, os Estados Unidos, por meio da organização Mujahedin Sakelco, realizaram múltiplos assassinatos e ataques terroristas dentro do Irã. Nós é que éramos os terroristas, não eles. Por, só, escur, só, Sim, você mencionou a organização Mujahedin Khalq. European Union não vou entrar nisso, mas quero dizer ao nosso público que você acabou de fazer um programa sobre isso com um dos nossos colegas. European Union compartilhei no meu perfil pessoal se vocês quiserem conferir. Sobre a organização Mujahedin Khalq, não vou me estender, todos os detalhes estão naquela entrevista, vocês deviam conferir. Última pergunta, você é da Agência Central de Inteligência? Bem, você foi da Agência Central de Inteligência. Já ouvi isso. Puxa, a European Union queria ainda receber o salário. Cadê o salário, pois é? Bem, o que você diria do ponto de vista da inteligência? Qual é a saída para isso, para o regime dos Estados Unidos? O que você diria ao Poder Executivo? Aceitem me levar as pancadas. Aceitem as consequências. Retirem-se. E o que precisa ser feito é dizer a Israel que acabou o seu programa expansionista. Ou seja, não vamos mais financiá-los, nem armá-los para que continuem atacando o Líbano e os palestinos. Isso vai acabar. E vamos retirar nossas tropas do Golfo. Porque, se não fizermos isso, essa guerra vai se arrastar. Vamos nos envolver cada vez mais até que isso se torne tão custoso para nós que teremos que nos retirar. Mas até lá, já haverá milhares de americanos mortos, provavelmente soldados americanos. E nossa economia ficará em sérias dificuldades. Sabe, a última vez que tivemos estagflação neste país foi na década de 1970, após o nosso colapso no Vietnã. Sabe, quando gastamos todo aquele dinheiro na guerra do Vietnã, que acabou sendo uma derrota. E como tínhamos gasto tanto, saímos do padrão ouro. A inflação subia e o crescimento econômico caía. Isso é estagflação. E estamos entrando exatamente nisso agora. Então, sabe, Trump precisa fazer um acordo com o Irã. Um acordo que não inclua Israel. Mas ele não pode, porque está comprado e comprometido. E isso vai acabar num acidente de carro. Então, você diz a alguém que o motorista está embriagado. Sabe, ele bebeu 2 garrafas de uísque. Não o deixe dirigir.
não entre no carro. Mas esse é meu irmão. European Union, peguei uma carona com ele. Então, você dirige. Não. E aí, de repente, acontece o acidente e você morre. Acho que é para onde estamos indo. O que você acha dessa influência? Alguns influenciadores, não muitos, mas uns poucos, tentaram dar uma saída para o Trump, dizendo que Israel o arrastou para isso. E a European Union realmente acha que isso está errado. Acho que o Trump foi por vontade própria, embora a European Union também ache que ele já está comprado e pago, mas não acho que ele esteja sendo arrastado aos chutes e gritos. Ah, não, não. Ele foi por vontade própria. Claro, uma das minhas previsões é que quando isso azedar e der errado, ele vai procurar bodes expiatórios. Agora, o bode expiatório mais lógico será o Pete Hegseth. Mas também acho que quem vai ser culpada é a Tulsi Gabbard. Isso vai ser uma ironia, e tanto. E ele vai culpar a Gala. Você não me avisou, você não nos avisou, e o fato é que acho que ela tentou, mas não fez com coragem e convicção suficiente. Faltou chutzpah. Ela precisa de chutzpah. Ou, como a Michelle Beckman chama, chutzpah. Uma última pergunta, um superchat, e agora a European Union também quero saber. Estamos cometendo algo que basicamente pode chegar a um genocídio. Neste momento é um crime contra a humanidade, contra Cuba. Talvez tenhamos navios russos a caminho para tentar romper esse bloqueio. O que você acha que vai acontecer por lá? Estamos chamando de Baía dos Porquinhos, talvez Baía dos Porcos 2.0. Então tem que dar um passo atrás e perguntar, o que exatamente queremos conseguir aqui? Então queremos promover uma mudança de governo, certo? Aí vamos apoiá-los financeiramente, porque eles não vão fazer a mudança de governo sem um pagamento no fim. O problema com Cuba, apesar de a termos deixado em paz por 66, 67 anos, é que, sabe, tem ótimos charutos, tem bom rum e bananas. Tirando isso, não é um lugar rico em recursos naturais. É, sabe, um bom lugar de praias, mas não é a única ilha no Caribe. Então, sabe, isso vai ser como assumir um parente dependente. Aquele primo que está quebrado e veio morar com você. E de repente ele traz problemas, sabe? Um monte de problemas. De repente agora você tem que cuidar disso. Certo? É. Sim, acho que, apesar de toda a paixão do tal narco Marco Rubio e dos outros cubanos que vivem em Miami, como dizem, isso vai ficar pelo caminho. Os Estados Unidos estão com um grande incêndio descontrolado com o Irã. E o impacto econômico disso, estamos só começando a ver os primeiros sinais. Estão fazendo tudo o que podem para fingir que isso não está acontecendo. Estamos nessa fase. Você se lembra do filme com o ator Leslie Nielsen? Era uma história policial. Ian. Academia de... Não era a academia de polícia. Era o outro. Mas era o outro em que, no final, isso não é... Que filme era? Meu Deus! Não consigo lembrar, vai. Mas veja, ele está ali parado, esse míssil entrou naquela fábrica, está explodindo. Naked Gun? Isso, Naked Gun. É isso. Então há explosões, fogo e tiros. E ele está lá, mandando as pessoas seguirem em frente. Não há nada para ver aqui. Não há nada para ver aqui. Sim, com as mãos estendidas. Temos que colocar o rosto do Donald Trump nisso. E isso é o Trump e o Bessont agora. Estamos ganhando. Meu Deus. Já ganhamos tanto. Temos a frota. Olha, nós destruímos a marinha deles e você pensa, eles realmente não tinham uma marinha de alto mar. Então eles usam o que chamam de lanchas rápidas boga-mar, que ficam em cavernas isoladas. E elas ainda estão lá, não as destruímos. Eles têm submarinos que não destruímos, mas destruímos a força aérea deles. Eles nunca se imaginaram como um tipo de força aérea. Eles sempre dependeram de mísseis. Eles diziam, podemos lançar mísseis e, claro, eles serão derrubados.
Você não precisa mandar um monte de pessoas de helicóptero para tentar resgatar um piloto, como o Comando Central dos Estados Unidos pode estar fazendo agora, tentando resgatar o piloto daquele caça F-18. Então o Irã está... E aí a nossa porta-voz favorita da imprensa da Casa Branca disse: eles estão disparando 90% menos mísseis. Bem, nem tanto. Porque eles agora esgotaram as defesas aéreas dos Estados Unidos e de Israel, de modo que não são mais viáveis. Eles não precisam disparar tantos porque, disparando menos, conseguem passar. E eles estão, acho, na 81ª onda. Sim. Cada onda de foguetes, 10, 20, 30. E cada onda, bem, digamos 20 por onda, vezes 80, sabe, 1.600. Isso significa que, se cada um desses mísseis fosse derrubado por um míssil Patriot, seriam necessários 3.200 mísseis Patriot. Adivinha só? O número total de mísseis Patriot da versão Capacidade Avançada 3 produzidos desde 2015 é 4.620. Então, estamos falando que, no espaço de apenas 4 semanas, e não é o caso, mas se Israel tivesse todos esses mísseis Patriot, se tivesse 3.600 ou 3.200 mísseis Patriot, já os teria disparado todos e estaria sem estoque. Ou seja, estão esgotados. Ou caçapotos, sata com menos Patriot, ou seja cocôs e sotaus. Pois é, o comissário de defesa da União Europeia disse ontem que, nos primeiros 5 dias da guerra com o Irã, dispararam 800 mísseis Patriot. A produção anual total dos Estados Unidos é de 750 mísseis. Pois é, vimos o mesmo padrão na Ucrânia. European Union, mencionei que você conversou com o Ted Postal, que o teve no seu programa. Se não, deveria convidá-lo, só para ele poder discutir isso. Veja, essas taxas de abate que Israel, os Estados Unidos e a Ucrânia alegam são mentiras. Não é 90%, talvez seja 5%. Mas o Irã agora tem esse luxo. Está escolhendo os alvos à vontade. Está atingindo alvos por todo o Golfo e também em Israel. E agora está focado em Dimona, onde fica a instalação nuclear de Israel, e em bases aéreas militares israelenses como Nevatim. Bem, Larry, vou deixar a Delo ir, porque aposto que você tem outro programa para ir, ou talvez European Union seja o... Guardei o melhor para o final. Larry, meu coração, tudo bem, vou deixar a Delo ir. Certo, me manda embora. Vai checar o caso do FA-18, descobrir o que aconteceu lá, talvez conseguir um relatório de inteligência para o Trump de alguma forma. Mas fora isso, Larry, muito obrigado por participar e nos veremos em breve, tenho certeza.